Estamos aqui tratando a respeito da confissão de fé da igreja. E estamos no capítulo 5, que fala a respeito dos anjos, certo? Caminhamos já, semana passada, os 3 primeiros pontos a respeito disso. E é importante entender, irmãos, por que é importante ter uma confissão de fé. Por 2 motivos principais, básicos. O primeiro, que você demonstra claramente no que a igreja acredita. Baseado na Bíblia, uma confissão de fé que deixe claro para as pessoas que chegam as práticas da igreja. Por que isso tem dupla função? Porque num sentido ela pode afastar lobos e no outro sentido ela pode trazer clareza para alguns irmãos que podem estar pensando confusos a respeito de algum tema e quando ele se depara aqui com a confissão de fé, ele diz assim, olha, eu não concordo. E muitas vezes essas pessoas podem ser crentes piedosos, mas ao olhar a confissão, ela pode chegar aqui e dizer, olha, eu não concordo com isso, portanto eu vou procurar alguma igreja que eu concorde plenamente. Qual é o perigo quando uma pessoa faz isso? Nós não temos todas as respostas. E muitas vezes isso pode estar mostrando nada mais, nada menos do que o orgulho que o nosso coração tem. Como dizia João Calvino, nós somos uma fábrica de ídolos. E muitas vezes aquilo que nós aprendemos pode se tornar um ídolo de tal forma que nós não estamos abertos a olhar a Bíblia com um bom debate bíblico, olhando os textos, e aí sim entrando em conformidade com as doutrinas, ok? Mas, dando sequência aqui, eu creio que hoje nós terminaremos. Se os irmãos não tiverem milhares de perguntas, fica a dica, né? Não façam perguntas. Brincadeira, irmãos. Podem fazer perguntas sim. Se eu souber, responderei. Se não, a gente manda uma mensagem para o pastor Fernando responder. Pastor, que é as 2 formas que a gente pode fazer. Muito bem, aqui nós estamos no capítulo 5, que fala a respeito dos anjos. Deixa eu só dar um slidezinho aqui que eu acho que travou a minha... Ela ficou ali, mas eu não quero ainda os textos. E para mim aparecem os textos. Só um minutinho, queridos, que eu vou... procurar aqui rapidamente. Vou procurar. Dois segundos. Dois segundos foi pouco, né? Tem um pouquinho mais. Muito bem. Deixa eu passar até onde nós paramos, que foi no número 3. A gente falou a respeito de Satanás, algumas descrições bíblicas que a Bíblia traz sobre esse indivíduo, sobre esse ser espiritual. E agora nós entramos no capítulo, no ponto 4, aqui que diz o seguinte: embora estejam ativos e influentes no mundo, quem? Os demônios. Nós acabamos de falar a respeito disso no ponto 3. Embora eles estejam ativos e influentes no mundo, a cruz de Cristo promoveu e sentenciou a vitória de Deus sobre os anjos maus e Satanás. Eles, portanto, caminham para o castigo eterno no inferno preparado para eles. Nenhuma grande dificuldade aqui, mas o ponto é mais ou menos, talvez a melhor ilustração que eu escutei a respeito disso foi do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte: na cruz, Cristo venceu Satanás e os demônios. Cristo venceu até mesmo a morte. Mas mesmo que ele tenha vencido, eles não estão totalmente derrotados no sentido que eles não fazem mal no mundo, certo? O que é importante entender aqui é que Jesus já venceu. Não existe a mínima possibilidade das coisas acontecerem ao contrário. Porém, nós sabemos que essa vitória ela é escatológica.
ela vai ter um cumprimento final no futuro. Lembram de Mateus 24? Nós temos estudado isso. Então, nesse tempo, ele usou uma ilustração para falar da Guerra do Golfo. Lembram do Kuwait, que tinha aquele cidadão Saddam Hussein? Ele já tinha perdido a guerra. Os Estados Unidos e os aliados já tinham praticamente conquistado. Mas mesmo assim ele voltou retrocedendo para a sua terra, para o Iraque, mas ele voltou colocando fogo nos poços de petróleo. Lembram? Não sei se vocês vão lembrar, os mais novos talvez não lembrem. Mas isso quer dizer o quê? Ele estava derrotado, mas mesmo assim ele ainda continuava fazendo mal. É mais ou menos essa mesma ideia aqui que nós temos quando nós falamos isso. Eles estão, sim, ativos no mundo, os demônios são reais, eles existem, mas Cristo já venceu, certo? Por isso que eu sempre trago aquelas ilustrações a respeito de filmes. Alguns, talvez, quando eu falo dos filmes, ficam boiando, né? Eu tenho a impressão de falar e achar que todo mundo sabe, mas nos filmes, normalmente, existe aquela dicotomia, aquela luz e trevas. É bíblico, nós sabemos que existe luz e trevas, mas biblicamente não existe oposição a ponto de conseguir barrar a vitória de Cristo. Cristo já venceu. Então é questão de tempo para que Satanás seja de uma vez por todos jogado no inferno. Textos que nós vamos ver que falam a respeito disso. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 16, onde faremos as leituras do verso 11, dos versos 8 a 11. Na quarta-feira, nós temos usado a versão da Bíblia NVT por ter uma linguagem um pouquinho mais atual. E aí ela acaba ajudando, não precisando explicar o texto em todo o seu contexto e sua exegese, porque não é essa a intenção aqui. A intenção aqui é apenas dar apoio para aquilo que nós estamos vendo na nossa confissão de fé com textos bíblicos. Isso não quer dizer que eu esteja falando para vocês que não devemos interpretar o texto, não me entendam errado. O que eu estou dizendo é que eu não tenho o propósito de explicar esses textos que nós leremos como uma pregação expositiva, certo? Por isso que nós vamos nos ater apenas com o que está relacionado a isso. Aí aqui Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, aquele texto conhecido, que ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele descreve: do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim; da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais; do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Satanás ainda é considerado como um governante deste mundo. Satanás ainda é considerado como alguém influente. Mas perceba que ele é governante deste mundo apenas debaixo da soberania de Deus. Cantamos um cântico agora sobre isso. Então, nem sempre nós conseguimos entender tudo rapidamente. Por isso é importante estudar a Bíblia e entender que, porque Satanás ainda está ativo no mundo, isso não quer dizer que Deus não esteja no controle, certo? Os desdobramentos disso, muitas vezes, nós não entendemos totalmente, porque nós devemos nos preocupar com o que a Bíblia nos revela. Então, às vezes, o problema quando nós entramos numa doutrina dessa dos anjos é a especulação. Sabe o que é especulação? Quando a gente fica imaginando coisas e a gente não pode ter certeza. Por quê? Porque você está especulando, você não tem um material sólido que diga é isso. Por isso que nessa doutrina dos anjos, nós temos que ter equilíbrio. Todas as doutrinas temos que ter equilíbrio, mas talvez essa seja uma daquelas que nós devemos ter mais cuidado. Porque é natural que todo ser humano tenha curiosidade sobre o mundo sobrenatural. Isso é natural. Todas as culturas têm algo a falar sobre anjos. E o perigo do cristão é ele começar a fazer uma salada de fruta, ele misturar ensinamentos que não vêm da Bíblia e ele começar a fazer base doutrinária na sua cabeça e mandar para frente. Entendeu? É mais ou menos quando você não sabe a receita de algo para cozinhar e você inventa a receita, às vezes até fica gostosa. Mas aí você vende aquela receita como sendo a receita de determinada coisa. Você não tem essa certeza.
Ok? Segundo texto que nós vamos abrir aí é Apocalipse 20, versos de 7 a 10. E esse texto é o texto que fala exatamente a respeito do que eu acabei de dizer, da ideia de que existe uma força má das trevas e uma força da luz, do bem, e que elas estão em oposição. Ok, isso a Bíblia fala a respeito disso, mas de uma forma que faz uma separação como se os dois tivessem o mesmo poder. Tem uma ilustração que eu já li, e quando você lê aquilo, ele de certa forma faz sentido, mas é perigoso, porque ele mais ou menos traz essa ideia de que luz e trevas estão na mesma qualidade, no mesmo potencial, e que depende de você. É mais ou menos, aqui eu vi uma imagem de um lobo e uma pessoa dela diz assim, vou parafrasear aqui, todos nós temos um lobo ruim e uma parte boa dentro de si. Quem vai vencer é quem você alimentar mais. A ideia é você ler aquilo, você diz, de certa forma é verdade. É verdade, mas o problema é que, biblicamente falando, Deus não precisa fazer esforço para vencer o mal. E isso é importante que nós lembremos. O texto de Apocalipse diz assim, quando terminarem os 1000 anos, que 1000 anos são esses? Milênio. O período em que Israel vai reinar na terra para ser cumpridas todas aquelas promessas que ainda não foram. Lembram? O pastor Fernando sempre coloca aqui aquele cronograma de eventos. Então isso vai acontecer imediatamente depois da vinda de Cristo. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército pequeno. É isso que diz o texto? Um exército poderoso, que tem meia dúzia de pessoas. Não, ele diz incontável como a areia da praia. Você já imaginou essa figura de linguagem? Próxima vez que você for para a praia, você olha a areia e você tenta pensar nos grãos de areia e como você contaria aquilo. É isso que o texto está tentando relacionar. Ele está dizendo que o exército que Satanás vai levantar é numeroso. Não é um exército pequeno. E aí ele diz que eles subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Aí o texto continua aqui para o ápice, dizendo, mas o Senhor não conseguiu derrotá-los, porque eles eram muito numerosos. É isso que o texto diz. Parece que tem aqui na narrativa de João dificuldade para Deus com esse número incontável como as areias do mar. Parece. O meu texto aqui, se é parecido com o seu, se você está com a Bíblia aberta, diz, mas fogo do céu desceu do céu e os consumiu. Esforço zero. Viu a diferença do conceito que nós temos na nossa sociedade da luta entre luz e trevas? A gente não pode ser duro a ponto de dizer que não existe uma luta de luz e trevas. Existe. Mas, biblicamente, até isso faz parte do plano de Deus que ele leva a ser cumprido. E aí, diz ali no verso 10, o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Mais uma prova que a Bíblia traz que existe eternidade e existe um inferno que é eterno. Mas e as doutrinas a respeito do purgatório, onde as pessoas não vão ser condenadas, elas ficam lá se aprendendo? Eu vou confessar aos irmãos que eu gostaria que fosse verdade. Vou explicar por quê. Porque dessa forma, aquelas pessoas que nós amamos e que não creem em Cristo e morrem e vão para o inferno, elas teriam uma segunda chance. Mas o meu problema é que ou eu escolho o que eu gostaria, e aí eu faço minha doutrina a partir disso, ou eu fico com a Bíblia e acabo tendo que me alimentar da parte amarga, da parte difícil. É isso que o texto diz, para todo o sempre.
Então Satanás, ele está agindo, ele é influente, mas o destino dele está selado. Ok? Dando sequência então, ponto 5. Esse ponto é bem importante a respeito da nossa confissão. E ele diz assim: o cristão é chamado a resistir e ser vigilante contra o diabo e seus demônios. Logo nós vamos chegar nesse texto no domingo, se Deus permitir. 1 de Pedro 5 vai falar a respeito disso, de como que Satanás está agindo no tempo presente. Aí a explicação da nossa confissão é a seguinte: sendo que resistir consiste em se encher da palavra de Deus e a prática regular da oração. O resistir do crente é por meio dos meios de graça, palavra de Deus e oração. Entendemos que o exorcismo, a prática de expulsar demônios, não deve ser cultivada, pois fazia parte dos sinais que autenticavam os apóstolos. Deixa eu explicar um pouquinho. Quando nós falamos aqui a respeito do exorcismo, o que nós estamos querendo dizer não é que não possa acontecer, certo? Claro que pode, mas no período apostólico, isso fazia parte dos sinais que os apóstolos e o próprio Jesus fariam para provar de quem vinha o poder. Eles tinham um dom. O que é um dom? Um dom é a capacidade de você fazer sem ter que ficar pedindo. Hoje, como nós fazemos aqui se isso acontecer? Por meio da oração. Nós pedimos: Deus, expulsa. Ou então você pode até falar: eu expulso em nome de Jesus. Mas você não tem dom. Esse dom nós acreditamos que ele fez parte de um propósito específico, com um objetivo específico para autenticação. Uma vez que nós temos a palavra de Deus, nós podemos resistir por meio do aprendizado da palavra e também por meio da oração, ok? Vocês devem lembrar que quando Jesus foi tentado, ele resistiu por meio da palavra. Ele resistiu por meio da palavra. Então vamos ler alguns textos para falar a respeito disso, que nos dão a base para esse ponto 5. Abra lá sua Bíblia em Efésios capítulo 6, onde faremos a leitura dos versos 10 a 18. Esse é um texto famoso, que diz a respeito do que é a verdadeira batalha espiritual. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas talvez o maior problema seja, novamente, da mesma forma que existem demônios e muitas vezes eles precisam ser expulsos, pode acontecer, a batalha espiritual, ela também é muito equivocada, porque ela não traz esse ponto aqui que nós vamos ler em Efésios. Ela vai muito mais para um lado de suposições que acabam sendo alimentados por pensamentos que nós temos e elas vão se desencadear. Qual o perigo? Nós nos afastamos unicamente, exclusivamente do texto. Ele diz assim, Paulo aqui em Efésios capítulo 6. É costume, no final das cartas, vir algum tipo de saudação, algum tipo de exortação final. E agora o apóstolo Paulo, após ter falado da unidade da fé em Efésios, esse é o tema da carta de Efésios, ele diz assim, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Ele já deu uma dica aqui. Isso é, resistam. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Aí ele diz como? Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. O que o apóstolo Paulo está tentando descrever aqui aos seus leitores é, fiquem alertas, porque o maior inimigo que um crente tem não é apenas um mau governante, como um presidente ruim. A maior batalha que nós temos mesmo, ela é travada no mundo invisível, que existe. E aí ele continua dizendo, verso 13, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição,
colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. É claro que o apóstolo Paulo aqui está fazendo figuras de linguagem de guerra e que seria muito comum a eles, porque aqui o Império Romano está dominando, e essa aqui é a descrição de uma armadura. A ideia de que você tem das coisas que você coloca para ficar mais protegido. E ele usa isso de maneira figurada para falar da postura do cristão com relação ao mundo espiritual. Aí no verso 15 ele diz assim: como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Verso 17: usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está aí a arma do cristão. Tenha a sua espada bem afiada sempre, com uma leitura da palavra de Deus constante e robusta. E aí no verso 18 ele fala: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. O apóstolo Paulo, em outras palavras aqui, ele está nos dando a base para entender que a oração é importantíssima para a sobrevivência do crente. Crente que não ora é crente raquítico. E a leitura da palavra é a outra parte. Um dos teólogos conhecidos chama Tozer, ele dizia o seguinte: pergunte para um cristão o que é mais importante, a leitura da palavra ou a oração? Aí você talvez fique pensando, né? Aí ele diz assim: é a mesma coisa que um pássaro, ele não consegue voar com uma asa apenas. Para o crente é necessário a palavra e a oração. São os dois lados da mesma moeda. Nós precisamos praticar isso para combatermos o combate da fé. Ok? Segundo texto que vai nos trazer a respeito disso. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 7. Vocês sabem, irmãos, que a carta de Tiago talvez seja uma das cartas mais práticas do Novo Testamento. Ela tem a ideia de que a fé ela é visível por meio das obras. Então é isso que Tiago fala: me mostre as suas obras que eu vou mostrar a minha fé. Né? Porque a ideia é que uma fé cristã, ela produz frutos. Se é uma fé cristã que não tem frutos, é de se desconfiar. Então nada aqui de contradição com o que Tiago ensina, com o que Paulo ensina, certo? Ele diz assim: portanto, o portanto, ele sempre liga com o que ele disse antes. Ele está falando sobre humildade, que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opor aos orgulhosos é assim: Deus não escuta. O se opor é como se Deus fizesse vista grossa. Ele dissesse assim: vai bater no muro. Eu me oponho aos orgulhosos, mas aos humildes eu sou gracioso. Aí ele diz assim, verso 8, verso 7. Portanto, já que Deus trabalha dessa forma com os humildes, submetam-se a Deus. A Deus nós nos submetemos. E aí ele vai dizer: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como nós resistimos ao diabo? Por meio da palavra e da oração. É importante isso. É dessa forma que nós resistimos de maneira robusta. Você precisa ter munição no seu coldre. Você precisa estar bem preparado. E você não faz isso por meio de simpatia. Você não faz isso por meio de dizer: olha, o Deus do Lucas lhe repreenda. Teve um episódio assim na Bíblia que eles foram querer expulsar demônios assim. E aí eles disseram: o Deus de Paulo. Ele diz: Paulo eu conheço, mas você eu não conheço. E deram uma tunda no cara. Então nós não podemos querer confiar na fé do outro. Nós precisamos confiar em nossa fé. Não no sentido aqui de confiar na fé como se nossa fé não fosse também um presente do alto, mas no sentido que você deve estar preparado. Numa maratona,
Quem corre é o indivíduo. Né? Novamente aqui eu adoraria pagar alguém para correr para mim, para emagrecer. Dá 50 voltas aí, eu vou Não acontece. Se você quer os resultados, você tem que fazer. Não é à toa que John Bunyan fez o peregrino, a ideia dele indo sozinho, porque a salvação é individual. Existe sim um aspecto coletivo de igreja, onde nós devemos nos exortar, nós devemos nos ajudar, mas a salvação é individual. O pai não salva o filho e o filho não salva o pai. Mas o meu pai é crente, mas e você? Mas o meu filho é crente e você é? Esse é o ponto. O último texto que nós vamos ler rapidamente aqui a respeito desse ponto 5 está em 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. E ele fala praticamente a mesma linguagem de Tiago e de Paulo. Isso quer dizer o quê? Que eles se copiaram? Quer dizer que eles têm o mesmo pensamento. Quer dizer que eles estão unidos pelo mesmo Espírito. 1 de Pedro 5, versos 8 e 9, diz assim: estejam atentos. Novamente, Pedro aqui recém falou no verso 7 que nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor. Esse é um remédio para a nossa aflição. Saber que o Senhor é capaz de segurar o seu fardo. Saber que o Senhor está atento ao seu povo. E aí ele diz assim: estejam atentos, estejam de prontidão. Como numa luta, numa guerra, estejam embaiando a espada da fé, preparados para o combate. Não é estejam de guarda baixada, estejam sonolentos. Não, não existe passividade ao povo de Deus nesse sentido. Mas eu creio em Cristo, então... Você crê em Cristo, Cristo lhe salva, mas o mandamento é que você esteja atento. Pedro usa muitos imperativos. Imperativo é uma forma de ordem. Nós já corremos até esse capítulo 5 que nós vamos entrar domingo, se Deus permitir, e Pedro usa diversos imperativos. Não são sugestões, são ordens. Isso é uma ordem. Ele não está dizendo assim, olha, se vocês conseguirem, estejam atentos. Não, ele está dizendo, fiquem alertas. Essa é a postura do crente no combate. Aí ele diz assim, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. E aí ele usa uma figura de linguagem que você pode trazer à sua mente e pensar o que ele quer dizer. Que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. A imagem é pesada, é forte. Você passeia do lado de um leão sem ficar atento? O problema é quando você não enxerga o leão e você acha que o leão não existe. Mas Pedro deixa bem claro que o leão é real e nós devemos ficar atentos. Aí ele diz no verso 9: façam todo tipo de simpatia, porque isso vai... Não. Ele diz, permaneçam firmes contra ele, e aí ele diz de que forma? E sejam fortes na fé. Ser forte na fé não é ter uma fé inabalável no sentido de salvífica. O que Pedro está dizendo aqui, ser fortes na fé, é conheça a palavra de Deus, esse é um dos usos de fé na Bíblia, tenha conhecimento das doutrinas de Deus a ponto de você poder resistir, a ponto de você poder levantar o escudo da fé, a ponto de você poder mostrar a espada e dizer, estou pronto para o combate. E aí ele diz, continua para terminar o verso 9. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aqui Pedro faz isso com a intenção de trazer à mente dos seus leitores que passavam por perseguição, que eles não eram os únicos. E às vezes às vezes nós não queremos, no momento de sofrimento, escutar isso, né? O que me adianta escutar que outro está sofrendo igual eu? Eu estou sentindo, eu que estou sentindo. Mas é importante nós termos na memória aquilo que acontece com outros irmãos. Muitas vezes o sofrimento que nós temos é pequeno comparado com o de outros irmãos.
Isso não desmerece o seu sofrimento. Eu não estou aqui dizendo que a Bíblia diz assim, seu sofrimento não tem valor. Mas ele diz que você deve olhar para o mesmo lugar que os outros já olharam, que é Cristo. Sou feliz com Jesus, apesar das aflições, apesar das dificuldades. Isso se alimenta como? Por meio do sentimento? Não, porque o sentimento, quando nós estamos tristes e deprimidos, ele nos afunda. Ele não vai lhe levar para cima. Quem vai lhe levar para cima é a palavra de Deus por meio de suas promessas. Então, um crente que está sofrendo, se ele se entregar ao seu sentimento, ele está perdido. Por isso que essa ideia aqui é de permanecer firme na luta da fé, é por meio de conhecimento da palavra. Ah, mas isso, pastor, é estático, é conhecer por conhecer? É claro que não. É um conhecimento de crente. O conhecimento de crente não é para produzir soberba, orgulho espiritual, mas um conhecimento que lhe leva cada vez mais na dependência de Cristo. É para isso que nós aprendemos a Bíblia. É para isso que nós conhecemos. Não é para dizer para o outro, eu sei recitar 35 versículos de cor. Embora isso seja um benefício por si só, esse não é o objetivo final do crente estudar. O crente estuda para ele conhecer melhor a palavra de Deus e poder se edificar e edificar a igreja. Ok? Ponto 6 então, para chegar ao fim. E aqui é um ponto bem interessante que talvez você nunca tenha pensado. Você vai concordar, mas talvez você nunca tenha pensado. Diz o seguinte: cremos que a esfera de domínio do homem é sobre as aves do céu, os peixes do mar e os animais da terra, e que isto limita e protege a expectativa humana em seu universo quanto à influência do mundo oculto em busca de seres angelicais, quer para consultas, revelações, invocação ou orientação. Que é um monte de informação que a gente olha num primeiro momento e a gente diz assim, não entendi. Não entendi. No texto que nós vamos ler, nós vamos entender. Mas o que nós estamos dizendo é que quando Deus deu lá em Gênesis a ordem, o mandato cultural, o que é o mandato cultural? É a ordem de que o homem domine a criação. Isso não estava lá em Gênesis dizendo assim, os anjos e os demônios também. Não estava. Isso não fazia parte do domínio do homem. Por isso que é importante que nós não tenhamos esse tipo de expectativa, como eu li até ali, fazendo o quê? Consultando, cartomancia, querendo saber o que o sobrenatural diz. As religiões orientais têm muitos anjos, um para cada tipo, não tem? Tem. Ou então, invocação ou orientação. A Bíblia proíbe isso. Nós não devemos invocar anjos. Né? Então, muitas vezes você escuta pessoas que eu creio que até são crentes, mas fazem orações de pompa, dizendo assim, Senhor, eu vou colocar 5.000 anjos aqui na frente, 3.000 lá atrás, e 4... Não parece ser o que a Bíblia diz. Se Deus quiser colocar determinado número de anjos para nos proteger, e Ele faz isso, deixe com Ele. Certo? Esse é um perigo que acontece por meio de quando nós pensamos que nós temos algum tipo de poder no mundo espiritual, daquele tipo de determinismo. O que é determinismo? É dizer assim, eu determino isso, em nome de Jesus. Eu determino aquilo. Às vezes, sem perceber o que você está fazendo, é indo longe demais. Senhor, se o Senhor quiser, me livre do mal. Senhor, se o Senhor quiser, coloca guardiões, mas sempre com a clareza de que isso não é o que nós devemos ser incentivados a ficar fazendo, certo? Por que isso? Porque a palavra de Deus não diz. Você não vai encontrar esse tipo de orientação na Bíblia. Esse tipo de orientação muitas vezes vai vir de algumas implicações de coisas que a gente pensa e que nem sempre tem base bíblica. Ah, mas quer dizer que todos que fazem isso não são crentes? Não, quer dizer que às vezes, e aqui eu me coloco junto, a gente tem que ter o cuidado de não ir longe demais. A gente para onde a Bíblia para. Por quê? Porque a chance de nós irmos ao erro é grande.
E aí nossa confissão continua dizendo assim: aos quais, involuntariamente, o homem seria vulnerável e dominado. Interessante isso, né? Nós vemos que não é essa a realidade aí de muitas igrejas que passam na TV. Eles fazem entrevista com o demônio. E aí eles amarram, eles soltam. Queridos, quanta ingenuidade. Não sei se é ingenuidade ou tolice. Porque se a gente já viu por meio da Bíblia que os demônios são poderosos, você acha realmente que esse tipo de coisa iria acontecer? Das duas, uma. Ou tudo faz parte de uma grande encenação, ou os dois estão do mesmo lado. O que está fazendo tudo isso, por quê? Porque o ibope nunca é para o demônio. Você já pensou um culto aqui de domingo, ficar 30 minutos dando ibope? Como é que é seu nome? O meu nome é Legião. E a palavra de Deus sendo exposta. E Deus sendo glorificado. Fica onde? Ah, mas Deus é glorificado na expulsão do demônio. Pregue a palavra de Deus. É ela quem traz transformação. E aí ele diz assim: aos quais involuntariamente o homem seria vulnerável e dominado, e que da parte do Criador não houve a mínima indicação de envolvimento humano com essas criaturas, embora decretando que os anjos servissem aos santos em Cristo. O que isso quer dizer é que nós não temos na Bíblia nada nos dizendo assim: olha, vão e sujeitem os demônios, os anjos. Não diz, mas diz que os anjos são ministros de Deus a favor do povo de Deus. Então, muitas vezes, os anjos vão ser utilizados por Deus no propósito dele. Aonde nós paramos aqui? Nisso. Primeiro texto que nós lemos a respeito disso. Gênesis capítulo 1, verso 28. Verso 28 do capítulo 1 de Gênesis diz assim: então Deus os abençoou e disse, abençoou a quem? O homem. E disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Não tem nenhuma indicação sobre os seres celestiais. E é importante a gente parar aqui. É importante. Depois Colossenses 2,18. Novo Testamento. Aqui esse trecho, esse capítulo 2, fala a respeito da liberdade em Cristo. Em Cristo nós não estamos mais sujeitos a rituais, a comidas específicas, a dias. É isso que ele diz. E aí ele está descrevendo isso. E ao chegar no verso 18, ele fala a respeito disso. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida. Como que deveria ser isso? Muito provavelmente pessoas arrogando para si poderes, mostrando que eles têm controle sobre coisas, ou então assim, o que parece mais espiritual? O Adriano aqui falando a respeito de não ir longe demais, ou alguém dizer aqui que sonhou ontem à noite e teve uma revelação maravilhosa, e às vezes são palavras bonitas, nem sempre são palavras que vão dizer para você assim, coisas mentirosas. Nem sempre. Mas qual que é o grande problema? Como nós diferenciamos o limite. E aí ele diz assim, verso 18: não aceite a condenação daqueles que insistem na humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Isso acontece bastante. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos longe demais. E o orgulho é algo que ainda existe dentro de nós.
E nós precisamos lutar contra ele. Qual é a forma, muitas vezes, de orgulho? Não aceitarmos ensino. Isso quer dizer que nós, muitas vezes, podemos errar? Claro. Lembre-se disso. Lembra da plaquinha? Você está em obras. E por meio da palavra de Deus, muitas vezes, essa obra vai ser melhorada. O problema é que muitas vezes nós nos negamos a ser melhorados com a palavra de Deus, porque muitas vezes experiências nossas que são verdadeiras, são preciosas, mas não são base de ensino. Entendeu? Ah, mas então você está querendo dizer que o irmão teve uma experiência com Deus não é verdadeira? Longe de mim disso. Quem sou eu para fazer isso? Mas eu olho para isso e eu digo assim, que bom, irmão, mas a sua experiência pessoal é sua. Se não tiver base bíblica para essa experiência pessoal, guarde para você e ensine o que a palavra diz. Por quê? Porque a experiência pessoal, embora querida para mim, ela pode muitas vezes não estar nas Escrituras. Isso pode acontecer. Então, por isso que nós não vamos longe demais. Ah, mas sonhei e um anjo do Senhor e eu tenho convicção que era um anjo do Senhor. Como é que você pode ter essa certeza? Porque o Espírito Santo habita em mim, pois o mesmo Espírito Santo que habita em você disse que ele fala por meio da palavra. Ah, mas aí o irmão está querendo colocar Deus dentro de uma caixa. Longe de mim. Mas se você teve uma experiência, não a use como base para doutrina, ensinamento. Essa é uma postura equilibrada. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, mas é o que a Bíblia ensina. Ok, irmãos? Então vamos para a parte final. Isso não está contido na nossa confissão, mas é importante nós destacarmos. Algumas delas aqui já vão até ficar claras por conta daquilo que nós falamos. Desta forma, rejeitamos. Vou correr aqui para nós conseguirmos terminar. A doutrina da batalha espiritual, que afirma que tudo de ruim que ocorre sobre o crente é obra demoníaca que precisa ser cancelada. Então, a Igreja Bíblica Luz do Mundo não acredita em batalha espiritual? Claro que acreditamos. Acabamos de ler vários textos, inclusive Paulo fala ali de como usar uma armadura para a batalha espiritual. O que nós não concordamos é essa ideia de que você tem uma maldição e que a cruz de Cristo não é suficiente. Porque a implicação disso é isso. Ah, mas eu não vejo assim. Mas pare por um minuto e pense o que nos liberta do pecado e nos torna salvos. A cruz de Cristo, a fé em Cristo. Uma vez que a fé em Cristo nos dá a vitória sobre o pecado, é verdade que ainda não de maneira total, é o já e o ainda não, já salvos, mas ainda não glorificados. Queira você coloque dessa forma ou não, quando você acha que precisa de algum tipo de mais na obra da cruz, você está acrescentando coisas. Você está acrescentando coisas. Então é neste sentido que nós não cremos, nós rejeitamos. Então, o cara é um baita de um preguiçoso no trabalho. Aí ele é demitido. Aí ele diz assim, Satanás está me perseguindo. Mas vai se esforçar. O cara é um baita de um relaxado que não tem os pontos necessários para ter uma vida em sociedade. Aí ele diz que está sempre sendo perseguido. Isso acontece muito, queridos. E é triste falar para vocês, mas eu já tive experiências de trabalho no sentido de relacionamento com crentes e que muitas vezes os crentes são medíocres. Quer entender o que eu quero dizer com medíocres? Eles não são nem perto de um descrente. Sabe por quê? Porque eles têm preguiça de se esforçar. Eles não querem melhorar. Se você quer subir na vida, o símbolo do cristianismo não é uma escada, é uma cruz. Para subir na vida no sentido profissional, seja o quê? Se esforce. Use os recursos intelectuais e esteja disposto a se esforçar um pouco mais. O cidadão trabalha e aí tem que ficar um dia de hora extra. Ele nunca pode, né? Nunca pode. Aí na primeira oportunidade que o seu chefe tem, ele faz o quê?
escanteia o cara. E ele diz assim, estou sofrendo perseguição. Estão entendendo como isso é perigoso? Então nem tudo que acontece de ruim na vida dos crentes é culpa de Satanás e dos demônios. Certo? Depois, nós rejeitamos a ênfase no exorcismo como meio de libertação e santificação. Entendemos que é por meio da palavra de Deus que somos libertos do pecado e crescemos em santidade. O que nós queremos dizer com isso? Já expliquei um pouquinho. Não duvidamos que existam possessões demoníacas. Claro que existem. Mas o que nós rejeitamos é que uma vez que a pessoa está endemoniada e você expulsa o demônio, ela virou santa. A santificação é um progresso na caminhada de fé. Você é salvo para a santidade, para a santificação. Ok? Então, a Bíblia ensinou por meio desses textos que nós lemos, e por isso nós rejeitamos, que é por meio da palavra de Deus que nós somos cada vez mais libertos, porque se nós pararmos para pensar, se Satanás não existisse, certo? Você estaria, segundo a Bíblia diz em Gênesis 3, você estaria salvo? Satanás não existe. Ele não vai lhe influenciar. Uma suposição, tá? Não vamos depois pegar o vídeo e dizer, lá estão ensinando. Não existe. Você está perdido, porque o que lhe condena é o seu pecado. É o seu pecado. E uma vez que o seu pecado é a maior causa do seu afastamento de Deus, a palavra de Deus que vai lhe afastar disso, por meio da palavra e oração. E por fim, rejeitamos os extremos acerca da doutrina, que ignoram a realidade dos anjos ou os que supervalorizam essa doutrina. Eu acho que os irmãos aqui que fizeram o curso de teologia leram Cartas de um Aprendiz ao Diabo, acho que é de C.S. Lewis, né? É esse o título, né? Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, né? E ele diz a frase mais ou menos, o ponto alto do livro é o seguinte, Satanás falando: eu gosto daqueles que me supervalorizam, que tudo sou eu, assim eles me engrandecem, e eu gosto do outro extremo, que eu não existo. Assim eu trabalho na surdina e vou destruindo as coisas. Então nós temos que ser equilibrados. Como crentes, nós vamos pela Bíblia, temos um cuidado, porque é uma doutrina que ela nos traz curiosidade, ela nos traz algumas coisas que muitas vezes vão ser implicações do texto bíblico. E o que é uma implicação? Você não tem a informação, mas você implica dali. Então você cria um entendimento a partir dali. Isso pode ser feito? Pode, mas tem que ser feito com muita moderação. Por quê? Porque uma implicação, se ela chega a virar uma doutrina, e ela é uma implicação errada, você acaba indo longe. Tá bem, queridos? Me estendi um pouquinho, 8h30, mas hoje nós terminamos esse ponto 5. Semana que vem nós começaremos o 6, e eu acho que dividindo em 2 dá para ir um pouquinho mais rápido. Certo? Vamos ter uma palavra de oração? Convido vocês a fecharem os olhos. Santo Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de juntos aqui com irmãos e com a igreja podermos aprender a respeito das doutrinas que a Tua palavra contém. De fato, esse tema dos anjos não é um tema fácil, porque muitas vezes nós somos levados a ir longe demais. Muitas vezes nós acabamos, por ter ido longe demais, aprendendo ou pensando coisas que nem sempre são aquilo que a Tua palavra traz, e nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos de humildade para isso, porque várias vezes na nossa vida nós veremos que cometemos erros, que não entendemos a Tua palavra no seu contexto histórico e gramatical, e para isso, Senhor, nós precisamos de Ti. Nos ajuda com Teu Santo Espírito, nos dando a capacidade de lembrar que nós temos o mesmo pensamento, que é Te glorificar. Nós temos o mesmo desejo, que é aprender mais de Ti e dessa forma sermos edificados e podermos edificar aos irmãos. Nos guarda no resto dessa semana e nos traz
novamente aqui domingo para cultuar o teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém, queridos. Bom resto de semana e até domingo.